Podcast. Welcome, welcome, welcome. Aleluia! Gente, estamos aqui na mesa de novo do nosso Hangout Podcast. E hoje, cara, a gente pode fechar isso aqui, Josh, e ir embora pra casa. Pesado, hoje tá assim. Cara, ô Thiagão, eu quero já apresentar você pra galera que tá escutando a gente. Pra quem não conhece, gente, o Thiago Natel, ele foi achado na Dixie. Ele tava perdido, vazio. Hoje ele tá casado. Oh, Jesus, 12 anos cheio, já. Transbordando. Meu Deus. Brilhoso. Viçoso, como diz minha avó. Gente, quem quer conhecer a história do Thiago? E hoje batizado no sushi frito. Arrasta no pra frito. cima, arrasta pra cima que você vai conhecer a história do Thiagão. Fala, galera, mais uma vez nós aqui. E também, hoje estamos pesado. Hoje que, sabe quem tá conosco aqui? Nosso pastor Márcio Reis, nosso Aleluia! Salva de palma. Prazer, gente, é um prazer estar aqui. Mas o que vai ser apresentado depois de mim, eu digo assim, eu não sou nem digno, né? Rapaz. Nem digno de desatar as sandálias, sandália, né? é verdade. Adidas, Hoje né? essa Que mesa honra. aqui, ela tem um peso. Que honra. Gente, olha só. Nós temos aqui, nós sempre falamos, nós temos o camisa 10, né, Thiagão? E o pastor convidado de hoje, ele é o quê? Ah, rapaz do céu, olha isso. Eu acho que ele é o Que técnico, não é não? É, pode ser. É o técnico. É isso aí, é É isso aí. Gente, hoje aqui na mesa do podcast, aleluia, finalmente saiu, depois de muitos convites, a gente, rapaz, eu tava quase trazendo o Elon Musk. Foi orado, não foi? Quanto jejum? Rapaz, a gente orou muito, jejuou, a agenda dele é difícil demais. Rapaz, foi muita intercessão, mas graças ao Senhor, Deus é bom. tem algo nesse negócio aqui Tem. hoje, gente. Eu falo que Deus, nós temos nossa agenda, mas Deus tem a agenda dele. Ele marca. Então, gente, se você tá ouvindo esse podcast, compartilha com geral, porque vai ser poderoso, porque hoje nada mais, nada menos com o pastor Márcio Alves Aê, aqui na sim, mesa. salve de palmas. Faz barulho aí, É de glorificar de pé, igreja. rapaz, é de glorificar de pé, avivamento na terra. Você sabe uma coisa que é interessante? O treinador não necessariamente é o melhor no futebol, pelo contrário. Então vocês me compararam com o treinador, eu quero falar, não sei jogar senhor é o bola, chefe. não sei jogar bola, mas o que está diante de mim aqui é só artilheiro. Aleluia. Ninguém joga sem as instruções, né? Rapaz, aleluia. Pastor Márcio, muito obrigado, que honra ter o senhor Como com é que a a gente. gente vai fazer? Porque tem dois Márcio pastores, a gente Verdade. vai falar como aqui? Como é que a gente faz? Pastor Márcio Porque às Alves. vezes você fala Márcio, eu não sei se sou eu, se é de lá, como é que a gente faz? Pastor Márcio Alves, pastor Márcio Reis. Pronto, então tá Amém. definido. Amém. Fechou. Márcio Alves. É verdade, Mas né? hoje eu quero ouvir muito mais. Amém. Pastorzão, muito obrigado. Que honra ter o senhor Eu que aqui. agradeço o convite. Aleluia. Se tivesse feito o convite antes, eu tinha vindo antes. Amém, amém. Gente, esse dia foi esperado. Eu falo pra vocês, esse dia o pastor Márcio Reis sempre me cobra. Cara, quando você não chama o pastor Márcio Alves? Ali, olha. Eu já chamei ele. E ele me cobra. E aí, quando que eu vou participar do podcast lá do Hangout? Esse dia na reunião dos líderes lá de jovens. Ele, e aí, cara, quando que você vai me chamar? Mas graças a Deus saiu. O pastor. dia é hoje. Bom demais. Pastorzão, se apresenta para quem não conhece o senhor aí. Fala, né, da sua família. A gente vai, né, falar sobre isso hoje. É um tema especial. Nós estamos no mês da família aqui na Q8. E nós queremos trazer esse assunto para a mesa agora. Ótimo. Bom, meu nome é Márcio, moro nos Estados Unidos há 15 anos. Pai da Sofia, do Josh e do Arthur, casado com a Gisele. Pastorei a igreja local aqui. O Senhor tem aberto portas dia após dia, conectado pessoas com propósito. Obra tem avançado. Amém. Isso aí. E tem encargo para falar sobre relacionamento, né? Talvez, não sei se é o maior encargo, mas é um dos maiores, com certeza. Sim, é verdade. A gente já teve o senhor falando aqui para os jovens adultos sobre namoro, relacionamento, né, casamento. O senhor tem um app também, não tem um app? Então, eu tenho um app. E a gente teve aí... Eu soltei organicamente fazer um teste. A gente teve 6 mil downloads em 2 meses. Uau.
E só que eu não sou uma parte administrativa no Brasil, né? Eu fiz saída definitiva do Brasil em termos jurídicos, essas coisas. Então, hoje eu me encontro assim, aí eu tenho um baita de um aplicativo na mão, com um grande propósito, mas não tenho muito o que fazer ainda para gerir. Mas como tem algumas questões às vezes, né? Ainda tem algo que pode surgir, estou esperando uma resposta. Nessa semana conversei com uma pessoa que possivelmente vai se tornar um dos proprietários comigo desse aplicativo. Muito bom. O pastor Thiago, mas fala sobre esse aplicativo. Tem pessoas que não sabem o que é, e é bem bacana mesmo. Mas é pro Brasil esse É só aplicativo. no Brasil? Né? Não, que a gente definiu com língua portuguesa. Então, se você tem ali... Então, o principal, o início tem a ver com a língua portuguesa, mas a gente quer trazer para inglês e para espanhol. Então, quando a gente fala por idioma, aí não tem uma nação só. Tem um povo que fala aquele idioma. Então, hoje tem em português esse aplicativo. Está aberto para qualquer país que fale língua portuguesa. Chama Cara Metade. Bem, né, ele é bem intencional o nome, não é? Top demais, é doido. Vai dar certo. Já deu. Já fica a dica pros solteiros aí que tá querendo, né? Arrumar um par, né? Sim, algo sério em Deus aí, ó. Sim. Amém, amém. Glória a Deus, é isso aí. Esses dias teve uns discípulos lá da videira aqui, pastor, o Felipe Toledo e o Paduinho, Paduim. Padu. A gente fez mó propaganda do Paduim aqui. É mesmo? E aí? Deu alguma coisa? Rapaz, eu tô esperando. Esperando testemunho, tá? Agora Não, vai senti ter. nada. Vai ter a colheita, vai ter. vai ter. Depois de 5 mil visualizações, ainda não deu nada. Rapaz. Agora, não sei que a gente tem que apelar mais, não. Aleluia. Pastorzão, vamos começar nosso bate-papo pra gente ganhar tempo aqui? Vamos. Eu tenho umas perguntas e a gente vai deixar, né, fluir aqui, é natural, a gente vai falar... acho que a gente pode falar horas aqui, né, e é bom que a gente comece para sempre ter um próximo, né, depois vai ter o segundo. Agora o senhor abriu as porteiras, agora eu quero o senhor aqui sempre, pelo menos uma vez no mês, gravando Aleluia. Que é isso? um podcast com a gente. Aleluia. Pastor, o que é uma família de sucesso à luz da Bíblia, no seu ver hoje? No tempo que a gente vive, nessa era, nesse momento. Bom, primeiro, eu poderia resumir aqui que é uma família que cumpre o propósito. Mas a gente tem que entender à luz da Bíblia o que significa uma família. Se a gente pega Gênesis, tudo que foi criado foi por um motivo. Estabelecer uma família ali. Então começa em Gênesis a instituição da família. Você termina o Velho Testamento falando uma questão da família que é corações dos pais se convertendo ao coração dos filhos, os filhos aos pais. Nós começamos o Novo Testamento colocando uma genealogia falando sobre família. Nós terminamos o Novo Testamento falando sobre o Senhor voltar para buscar sua noiva como família. Então, o início e o fim totalmente voltados sobre esse ambiente. Então, por que família é tão importante? Por que Deus se preocupa tanto? Isso está no centro do coração de Deus. É ter uma família estruturada. Então, eu quero te falar algo. Família é algo que está no coração de Deus. E uma família estruturada é uma família que cumpre o propósito. Não é uma família que não tenha dificuldades. Mas eu decido, apesar das circunstâncias, acreditar na palavra, entendendo que aquilo é plano de Deus. Amém. E o que seria cumprir o propósito? Olha, cumprir o propósito é o seguinte. Eu entender que não tem relacionamento se eu não coloco Deus no centro. Então, eu vou fugir aqui da pergunta, vou falar, mas é bom construir antes. Se o Senhor é o centro do relacionamento, então eu entendo que o relacionamento ele sempre acontece a três. Sou eu, minha esposa e Deus. Cumprir o propósito, então, é aquilo que eu vou fazer em função da vontade de Deus. Eu entendi que é vontade de Deus ter filhos, vou cumprir o propósito. Eu entendi que edificar uma casa é propósito, eu vou fazer isso. Então, o propósito, ele é muito específico, você entendendo com aquilo que Deus chamou. Talvez nós tenhamos propósitos diferentes na família, aliás, na nossa vida. Mas eu não posso falar que não é propósito que você não tenha família. Aí você pode falar, não, mas a Bíblia diz que alguns são chamados para serem eunucos, se consagrarem a isso. E eu não estou aqui para julgar quem é e quem não é. Mas eu posso entender que eu estou enquadrado, me qualificando para edificar uma família. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Não é o único, mas eu entendo que é um dos principais. Entendi. Então,
é interessante o senhor falar isso, porque o pastor Márcio tem ministrado muito sobre isso, né? A questão de Deus ter criado o homem para esse propósito, porque o propósito de Deus era ter filhos. E que esses filhos se multiplicassem, crescessem, né? E cumprissem esse propósito. Então, o propósito hoje para todos homens é ter sua família. Como eu disse, a Bíblia diz assim que alguns são chamados para que não tenha, por incrível que pareça. Apóstolo Paulo faz algumas afirmações que, aos olhos de hoje, seria muito pesado. Preferia que você se abstesse disso. Mas se você decidiu, então vai casar. Por que que é isso? Por que que Paulo diz isso? Porque ele está vivendo um momento que ele sabe que se ele tivesse uma família, seria muito complexo por conta das perseguições dele. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu também posso pegar lá em Gênesis quando o Senhor diz para a gente multiplicar. Então, se é para multiplicar, tem um caminho só, não tem dois. E o caminho é entre o homem e a mulher. Ponto final. Não tem outro caminho. A multiplicação vem com um homem e uma mulher. Pronto, eu vou multiplicar. Então, eu posso falar sim que é vontade de Deus que você multiplique, que você tenha filhos. Né? Não estou aqui para condenar quem decidiu não ter filhos. Né? Eu sei de pessoas que decidiram não ter filhos. Penso diferente, tenho uma revelação diferente disso. Não concordo, mas a minha opinião ela não é absoluta. Eu tenho que entender o que Deus tem. Mas eu particularmente acredito que o homem e a mulher foi chamado para ter filhos. E até interessante, né? Porque quando nós vamos para Gênesis, nós vamos ver que quando Deus vai criar o homem, Deus cria a mulher. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Né? E Deus viu algo que não era bom. Né? Por mais que a gente vê na palavra de Deus, né, que alguns decidem, às vezes como o apóstolo Paulo, creio que também por causa do ministério, do chamado dele, né? Porque aquele que tem a sua família também cuida da sua família, como ele também diz, né? Mas quando nós vemos lá em Gênesis, Deus diz para o homem que não é bom. Interessante que Gênesis é o princípio de toda a criação, né? Quando nós vamos para o princípio de toda a criação, ali nos dá as imagens, né, do propósito eterno de Deus, né? Do propósito que Deus já tinha, né, no coração ali, né, Deus criou o jardim. Eu falo, o jardim do Éden é mais do que só um ambiente físico, era um ambiente espiritual onde a vontade de Deus era estabelecida na sua totalidade, né? E quando Deus cria o homem, Deus também coloca o homem para se relacionar, e Deus coloca também no centro do jardim a árvore da vida, que representava o próprio Cristo, quando o pastor falou, sendo o centro, né? Porque qualquer família, o casamento só é sustentado se tem uma base, né? Tudo que acontecia no jardim, né, eu creio dessa forma, a palavra de Deus não fala, mas era para o homem comer, se alimentar da vida, que era Cristo, e ele podia sustentar, governar todas aquelas coisas, expressar a imagem de Deus, que foi isso que Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala, né? Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança, e que esse homem venha a reproduzir, quando Deus fala também, né, segundo a imagem e a semelhança de Deus, né, até o pecado entrar, enfim. Isso aí já é algo também para... Tem uma questão interessante, né? Porque algumas pessoas podem questionar, né? Mas Paulo diz, Gênesis o Senhor fala. Mas é engraçado também que o Senhor diz que aquele que não governa bem a sua casa, ele não está apto a governar a vida da igreja. Então, peraí, Deus associa a vida da igreja com a vida da sua casa. Não está desassociado. Deus conecta as duas. Por quê? Porque uma reflete na outra. Um é reflexo da outra. Há um tempo atrás, estava aconselhando um casal de líderes bem conhecidos, e a gente, né, a gente caminha com tanta gente, mas eu falei para eles, olha, o que vocês têm vivido na vida da igreja é reflexo daquilo que você vive no seu casamento. Não tem como desassociar isso. Você quer ver uma igreja que ela vive algo? Eu te garanto, o líder daquela igreja, ele vive aquilo dentro do casamento dele. Não é desassociado. Porque é uma expressão, né? Ué. Não tem como, não é neutro. O que não governa bem a sua casa não está apto a governar a vida da igreja. Então Deus associou ali. E se ele associou, ele colocou um peso sério no casamento aí. Peraí, você quer então? Você tem um chamado para ser pastor? Tem. Você tem convicção? Tem. Então, lembra do seu casamento. Sim. Até porque o casamento também expressa algo, né? O apóstolo isso. Paulo vai dizer, né? Isso eu quero dizer é Cristo e a igreja, né? Então, a questão daquilo que se vive dentro de casa também tem a ver com aquilo que você está expressando. Como que é a sua vida dentro de casa? Está trazendo uma imagem também, né? Se você não tem
um casamento, eu acho que estruturado, famílias, né? Filhos, né? Debaixo do governo, é como o apóstolo vai dizer, como que você vai governar a igreja se a sua casa não está debaixo de um governo, de um sacerdote, né? Sem dúvida. E é interessante que... Eu lembro que eu li um livro uma vez, eu não lembro o nome do livro, mas ele falava exatamente isso, porque se o pastor, ele abre essa... Eu não sei, o senhor pode responder isso também. Como se no mundo espiritual o diabo tivesse uma brecha para atracar as famílias que estão debaixo da liderança dele. O senhor acha que isso é possível acontecer? A Bíblia fala que o diabo ele anda ao derredor. Derredor é o seguinte, então aqui, o meu celular está ao redor daqui, mas agora o microfone ele está ao derredor, ou seja, ele não está na situação mais próxima, mas ele procura, a Bíblia fala que ele procura. Claro que eu não acredito em possessão, obviamente não é a questão aqui agora para quem está em Cristo Jesus, eu não creio nisso. Mas eu acredito que a gente pode estar debaixo de influência maligna, sim. Então, casamento, e não só casamento, tem uma área que eu acho assim, eu acredito, ela é muito perigosa e a gente poderia conversar um pouco sobre ela, né? Uma questão da própria pornografia. A pornografia, ela abre coisas no mundo espiritual, assim, extremamente sérias. Então, elas são brechas que elas são dadas. Então, ao derredor, o diabo está tentando algo para nos tragar. Então, o relacionamento, ele é sim uma brecha. Se você não lidar bem com ele, ele é uma brecha e reflete em todas as áreas. Financeiro, sentimental, trabalho, espiritual, porque tem algo que não está conectado. Então, eu acredito muito nessa questão de um casamento, né? De até mesmo que a pessoa vive como liderança, vamos trabalhar seu casamento. Seu casamento está bem? Não, não está. Então é um reflexo. Você pode ir nesse ponto. Você pode ver que sempre vai ter alguma coisa que está vinculada ali. Ou uma criação de filhos, ou uma situação. A pessoa, ela realmente, isso é verdade. Então, existem coisas que, assim, pode parecer nada. Um anel desse aqui não é nada. Não fala que eu não sou casado ou que eu sou casado. Na nossa sociedade, quem olha pode até entender. Mas eu acredito que isso aqui é algo espiritual, usar um anel. Né? Por que ele é espiritual? Eu estou decidindo falar no mundo do espírito que eu sou casado e no mundo natural. Então, há ações que a gente faz que ela reflete sim. Não há neutralidade. Eu falo que no mundo espiritual não existe neutralidade. Não existe absolutamente nada. Uau, muito bom isso. Top demais. É isso aí, tamo junto? Com certeza, com certeza. Aleluia. Pastor, eu queria pegar um gancho e falar, né, a gente tá falando sobre, né, os homens, tá, alguma coisa sobre isso também. A gente sabe que hoje que a sociedade, eles querem pegar os homens, né, eles querem calar os homens, né, eles querem que não exerça a hombridade. Como que o senhor vê, o senhor deve cuidar de tantos homens, tantas famílias, como que a visão do senhor em relação a isso? Como que os homens, assim, em geral, assim, não, né? Como que eles estão, questão de criação de filhos com as esposas, como que é a visão, assim, da esfera do mundo e dos homens dentro da igreja, como que o senhor tem a dizer sobre isso? Mano, isso não é de agora, isso é lá de Gênesis. Eu acho a moeda frouxa. Sim, parece uma palavra pesada, pejorativa, mas não é. Homem emasculado não quer dizer, não é uma questão de homossexualidade. Emasculado é frágil demais, é couro fino demais, não aguenta uma pressão, tô com dor de cabeça, não quero namorar hoje. Ah, não, eu acho melhor, a gente pensa, tô cansado dessa pressão. É muito infantilizado. E aí você pode pensar, isso é de hoje? Não, ela é de Gênesis. Tanto é que a mulher foi resolver com a surucucu o problema. E cadê o homem? Cadê o cabra? Tava lá, vagando, fazendo nada. Mundo do nada. Peraí, então essa passividade não é de agora. Essa passividade é antiga. Tanto é que é interessante. A gente, quando a gente vê a Bíblia, a gente vê o seguinte. Deus nos restaurou. Eu sou remido, lavado, justificado em Cristo Jesus. Mas é engraçado, se a gente volta lá em Gênesis e vê que o papel do homem era ter domínio, exercer liderança, nós lembramos da restauração, da vida eterna, mas nós esquecemos que também o Senhor morreu na cruz para restaurar aquela liderança perdida de Adão. Amém. Qual que foi aquela liderança perdida de Adão? Eu posso falar o seguinte,
Foi o silêncio de Adão. O problema todo foi pelo silêncio. O que é o silêncio? É a passividade. Eu estou vendo o problema acontecer, mas eu não tomo iniciativa. Então, quando Deus morre na cruz, remindo, me lavando, me justificando, ele também quer restaurar aquele Adão lá atrás na sua liderança. Então, não acho que é uma questão só de hoje. Não acho que é porque as mulheres são fortes demais. Eu acho que não, a Maiada está frouxa, está passiva, né? Eu costumo brincar o seguinte, imagina que a esposa lava a roupa. Ela foi, tirou a roupa da máquina de lavar, colocou no sofá. Aí o marido quer assistir televisão. Aí ele chega, senta, e aí ele empurra as coisas para o lado e senta. E aí aquilo fica 3 dias ali. Eu acredito que a gente tem, homens e mulheres têm responsabilidades. Mas a questão daquela roupa ficar ali 3 dias, 4 dias, 5 dias, não é a questão da mulher, é a questão do homem aceitar. Então eu acredito sim, que não é uma questão de hoje, mas eu acredito que o homem está frágil demais, está emasculado demais, está passivo demais. Isso não é algo natural. Então Deus quer restaurar a masculinidade, a firmeza, a direção, o propósito. Homem que dá sentido na casa, homem que dá propósito na casa, esse é o homem. Aí você pode falar, foi só em Gênesis? Não, vamos pegar aqui no meio da história, pega o pai de Davi. O pai de Davi vai receber o homem mais poderoso que tinha naquele lugar, que era o profeta, levantado por Deus. E aí, ao invés de ele trazer senso de propósito e equilíbrio familiar e trazer toda a sua família para dentro de casa, não, ele deixa um dos filhos para fora. Peraí, que pai é esse que não dá propósito para filho? Que não dá oportunidade para filho? Foi um pai passivo também. E aí, olha só o reflexo. Depois você vê na vida de Davi, você vê que também foi ausente como pai. Olha só. Então não é uma questão só de hoje. Quando a gente pega uma história envolvida aí. Então, acredito que essa passividade, essa coisa emasculada, frágil demais, sensível demais, isso aí para mim é algo que as pessoas entenderam só a questão da salvação, mas não entenderam a questão da restauração da masculinidade também. Precisa entender. E um camarada que ele se encontra nesse lugar de fragilidade, fala alguma coisa assim pra eles, qual o caminho pra eles pegarem essa habilidade e deixar reinar? 2x4. Deixar esse leão rugir. Boa, deixar o leão rugir. Mano, eu acredito que tudo começa com o princípio seguinte. Se eu não tenho revelação do que eu preciso, então a gente não dá nome às coisas. Aí a gente pode falar. Vamos lá em Gênesis, porque tudo a gente pega origem. A Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Engraçado que Deus registra na história que a terra estava sem forma e vazia. Deus não esconde isso. Deus não esconde. Tem um problema. Tem um caos aqui. Há um abismo aqui. Então, aí eu paro para pensar o seguinte. Mas então Deus não tem problema em dar nome aos problemas. Mas hoje os homens têm medo de dar nome aos problemas. Ele esconde o problema. Não é bem assim. Não é desse jeito. Não, é desse jeito sim. Então, peraí, se Deus lá em Gênesis dá nome aos problemas, qual que é o problema em eu dar os nomes aos meus problemas? Então, a primeira coisa que o homem tem que entender é o seguinte, eu tenho revelação disso e eu não tenho medo de dar nome aos meus problemas. Então, vou te dar um exemplo. Um homem não chega para mim e fala assim, pastor, ora por mim, tô com preguiça. Não, ele fala assim, pastor, ora por mim, tô indisposto ultimamente. Não sei o que está acontecendo. Não, o cara está com preguiça. Mas ele não consegue assumir e dar nome às coisas. Você pode pegar aqui nós somos 5 aqui na sala. A gente vai tentar, às vezes, mudar o nome. Mas aonde que Deus trabalha? Quando nós reconhecemos e dando nomes. O meu problema é esse. Eu preciso deixar de ser procrastinador. Isso, eu falo o nome. Eu não tenho medo, eu não me escondo. Por quê? Porque esse é o agir de Deus. Deus sabe do meu problema? Sabe. Mas é necessário que eu fale ao Senhor. Deus, vejo isso. Senhor Deus, me ajuda nisso. Eu não quero mais isso. Não quero ser dessa forma. Então, não tenha medo de dar nome aos seus problemas. O Maiada tem medo de dar nome aos problemas. A mulher é diferente. A mulher fala. Não, tô cansada. Tô com dor de cabeça. Não é o que eu queria fazer. Quero dormir. Não, o homem não parece que assim, não posso falar isso. Mas se a gente começar do princípio básico, Deus disse lá em Gênesis, a terra estava sem forma e vazia. Deus não escondeu o problema, não. Mas ao falar do problema, o que ele fez? Vamos resolver agora. Vamos resolver. Trazer ordem, né? Vamos trazer ordem nesse negócio. Então, ao falar, eu estou assumindo no mundo espiritual. Eu preciso trazer ordem nesse negócio. Arrumar isso. A casa tá bagunçada demais. Precisamos consertar. É homem.
Eu falo, né? Uma vez um casal me procurou, a esposa chegou, pastor, não aguento não, eu vou separar. Eu falei, que foi, irmã? Não, pastor, não aguento. Ó, mudei pra minha casa, tem 13 anos que a tomada... A gente mudou pra cá, tem 13 anos que ele falou que ia pôr essa tomada. Tem 13 anos que o buraco da tomada tá lá. Uau. 13 anos. 13 anos. Aí você pode falar, rapaz, que absurdo. Pois é, mas talvez tem coisa na nossa vida que tem anos demais que eu falo, que vou fazer, não faço. A esposa já olha pra gente e... Então, acho que acredito sim, né, que os homens precisam partir de um princípio simples. Dê nome aos seus problemas. É uma questão da palavra também, né, pastor? Porque a questão hoje fala uma coisa e aquilo que fala não tem validade também, na questão do homem. É complicado, né? Falta de hombridade, né? Falta de hombridade, né? E tem a questão também que os homens eles não têm a consciência, muitas vezes, quando são casados, que eles têm toda a responsabilidade espiritual, emocional e sentimental da esposa, dos filhos e tudo, né? Sim. É um senso de propósito, um senso de caminho, um senso de... Às vezes pode estar passando por alguma situação difícil, né? Mas se é um cara, um leãozão, não, deixa com o pai aqui, que o pai vai resolver. Isso. Daí, esse cara que faz o rugilhão, ele vai para onde? Ele vai se achar em Cristo, né? Ele vai procurar a resposta em Cristo. E a partir disso, muitas coisas acontecem na família, né? Sim. Então, interessante que eu ia ministrar esse domingo, que, né, não ministrei. Tem uma das coisas que a gente vai entender que, às vezes... A falta de correção e, né, ela acontece dentro de casa. E o que é a falta de correção? E todos nós dentro de casa, nós estamos dando um recado para os nossos filhos, né? Mudei um pouquinho aqui, até puxei um pouquinho, mas para falar a questão da palavra, né? Porque às vezes a gente fala para o filho, olha filho, vê um copo lá em cima, né? Filho, tira esse copo daqui, você colocou, tira daqui. E ele não tira, né? E a gente vai lá e tira. E o que quer dizer? Quer dizer que eu falando aquilo tira e não aconteceu nada. Ou outras vezes eu posso te dizer, não, se você não tirar, você vai ter uma consequência. Né? E daí depois ele não tira e eu também não dou a consequência. Então o que ele entendeu? Ele entendeu que a minha palavra não vale de nada, porque ele pode fazer e não fazer e ele já entendeu o recado. Né? Meu pai fala, mas, enfim, posso deixar do jeito que está. Então, quando nós crescemos nisso, mas não é só isso. Aí nós mostramos também uma coisa que muitas das vezes nós estamos, né, até esses dias eu até falei, nós temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente está no trânsito e faz uma coisa errada, mas ali, como o Espírito Santo falou, mas tem 2 olhinhos ali olhando para você. Porque tudo que a gente faz, a gente está mostrando. Ó, então, quer dizer que se você, né, entrar aqui, não pode entrar, você está dizendo que pode enganar, você pode... Então a gente começa a trazer uma imagem... Né? E modelo, isso, né? Um modelo dentro de casa, não, onde nossa palavra não vale, onde desrespeitar a autoridade pode, né? Não tem problema. E isso nós crescemos, né, numa natureza caída que é Adão, que não quer resolver as coisas, que não quer trazer ordem nas coisas, mas quer desordenar. Além de não trazer ordem, ainda você ensina princípios totalmente contrário, né? De um homem que não, a palavra dele não vale, de um homem que desrespeitar a autoridade não tem problema, as leis não tem problema, e a gente ensina isso e nossos filhos vão crescendo como? Da mesma forma, nós vamos trazendo uma imagem totalmente distorcida. Isso é um grande problema também, né? Principalmente para o homem, né? E isso nos chama atenção, né? Porque esse dia eu estava orando, o Espírito Santo falou muito claro comigo, falou assim comigo, né? Cuidado com as palavras que você fala, porque às vezes a gente fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a gente faz. Porque às vezes naquele momento a gente dá a nossa palavra, mas aí até onde nossa palavra tem peso e tem validade também. Isso é muito Olha, na complicado. verdade, acredito que toda criança ela testa o limite. Ela vai testar o limite. Qual é a consequência do que você fala? Agora, se você fala e não tem consequência para o seu filho, ele vai acreditar que a vida é essa. Não tem punição, né? Não tem consequência. Porque tem a gente. Aí o pessoal mistura, na graça não tem. Tem. Tem disciplina. Deus disciplina os filhos que ele ama, ele diz. Então tem que ter sim. Então, agora, eu valorizo muito palavra. Muito palavra. Nossa, é algo assim que eu valorizo. Por que eu valorizo? Porque é o próprio Senhor, ele é o verbo. Então, e algumas coisas assim, é interessante quando você tem um casamento, casamento que expressa a Deus com revelação, engraçado que é a minha esposa que faz a minha imagem em relação aos meus filhos. Olha que interessante. E eu que faço a imagem da minha esposa em relação aos filhos. Então, por exemplo, acontece alguma coisa lá em casa. Minha esposa fala para os meus filhos da seguinte maneira: seu pai, quando chegar, ele vai resolver isso aí. Como é que os filhos ficam? Tá vindo alguém
Botar ordem. que põe ordem nessa casa. Ó. Mas eu tô sabendo de alguma coisa? Não. A minha esposa já me colocou na posição de honra para resolver o problema. E aí, quando eu chego, eu não posso ficar calado. Porque ela já falou o seguinte: seu pai, quando chegar, ele vai resolver. Então, ela, amor, aconteceu isso, eles estão esperando. Então, eles estão esperando o quê? Meu pai vai resolver esse negócio agora. Como é que ele vai resolver? Eu não sei. Mas ele vai resolver. Então, a palavra tem peso. Outra coisa, na minha casa, os meus filhos não me perguntam algo 2 vezes. Eles me perguntam uma única vez. Pai, o senhor pode fazer tal coisa? Fala, filho, eu posso semana que vem. Encerrou. Ele sabe que semana que vem eu vou fazer aquilo que eu disse. Por quê? Porque tem peso. Então também tem consequência o que eu falo. Por quê? Porque eu acredito que essa é a expressão do Senhor. Aquilo que a gente falou, a gente estava falando sobre Adão, né? Qual foi o problema dele? O silêncio. Ah, não, eu sou uma pessoa calma demais, pacata demais. Ser calmo e passivo são coisas Passividade, diferentes. sim. Não tem como associar as duas. Espírito de Acabe, né? Isso é totalmente. Uau. Pastor Márcio, essa foi só a primeira pergunta. Pastor, é interessante porque tudo que Deus ele criou e ele pediu para o homem fazer, ele trouxe um modelo, né? Sim. A Noé ele deu um modelo, né? Moisés ele deu um modelo, né, do tabernáculo. E para a família existe um padrão cristão que é diferente do padrão às vezes do mundo, né? Porque o diabo ele realmente ele tenta corromper e até mesmo destruir, né? Esse papel dele. Mas qual seria esse padrão? Até para quem é solteiro, quer entrar no casamento, porque às vezes o cara entra no casamento uma necessidade, o cara quer ter sexo, ou o cara quer beijar na boca, o cara quer saciar uma carência dele. Pergunta muito boa. Vamos lá em Gênesis de novo. O padrão do Senhor é o seguinte: a Bíblia fala que quando criou então, quando veio a criação, a Bíblia fala que o Senhor vinha na viração do dia. Qual que é o padrão de um casamento com sucesso? O Senhor vinha na viração. Todos os dias do seu casamento. Quer ter um casamento coeso, consistente? O Senhor tem que vir fazer parte dele. Amém. Qual que foi a disfunção? É interessante que quando você vê que houve o pecado, já não tinha mais a viração do dia, com o Senhor vindo. Uau. Então o padrão e o modelo é ali. É o relacionamento a 3. É o Senhor, a mulher e o homem. O Senhor é o centro. Então quando eu não tenho esse modelo, aí eu tenho disfunção. Você falou sabedoria. Tudo que Deus faz, ele traz um modelo. O modelo está lá em Gênesis. Qual que é o modelo da família funcional? O Senhor vir na viração do dia. Para intimidade, para relacionamento. Uau. É tão interessante, né, que quando nós falamos Senhor, né, você vê que em Gênesis, na criação, Deus estava. Quando ele trouxe Eva, Deus estava ali. Né? Nós vamos ver que o princípio começa num casamento. Também começa a família, no propósito. Porque, na realidade, uma pergunta teve antes aqui, nós falamos assim, né? Porque existe um padrão do mundo, mas a questão que não tem como, né, o mundo, vamos falar assim, uma mente natural, né, trazer uma definição para aquilo que Deus gerou, aquilo que é uma mente espiritual, aquilo que Deus estabeleceu, corrompeu o padrão, propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, o casamento, não tem como você descobrir com uma mente natural, não tem como você viver, né, como um homem natural. Você tem que, né, Deus estabeleceu, e a viração do dia, igual você falou, a viração onde Deus estava, ali Deus estava instruindo também. É o Criador. Era a comunhão. O Criador que disse, né, que criou, agora está ensinando como isso seria funcional a cada dia vivendo. Né? Então, né, e hoje a Terra, as pessoas aqui vão dizer, não, o casamento tem que ser assim, assim. Mas na realidade eles não têm, eles estão num padrão. Qual o padrão? Na verdade, porque quem inventou não foi a Terra que inventou o casamento. A invenção não é da Terra, a invenção é do céu. O Senhor que inventou. Se é Ele que inventou, é Ele que determina como deve viver, né? E os princípios. Não tem livro na face da terra que consegue instituir um casamento se não tem Deus. Não tem habilidade humana. Porque é você querer instituir uma coisa divina achando que é pela coisas naturais do homem. Isso é impossível. É querer, sei lá. E aí o que o pastor falou, né? Por isso que a viração do dia precisa
estar alguém que criou, alguém que Eu entendo, estabeleceu. eu sei o que, né? que eu criei, eu tô aqui, olha, eu entendo. Eu quero trazer, né? Eu quero trazer para você como se deve viver, como. Então, mas Esse às, é o vezes, modelo. mas às vezes a gente fica na independência, né? A gente acha que dessa forma é melhor, que daquela forma é melhor. É que o homem, nós se divorciamos do Senhor, se divorciamos da vontade, se divorciamos da dependência. Foi o que aconteceu quando o homem pecou, né? Eu vou agora caminhar pela árvore do bem e do mal. Isso é certo, isso não é certo. E aí não caminha pelo Espírito, né? Isso é complicado. E é interessante porque o que o senhor falou agora, né? A questão do natural, né? Porque o homem no natural, ele é egoísta. Ele só pensa nele. Né? O cara que ele assiste pornografia, ele é viciado em pornografia, ele só tá pensando... Um prazer, é o ego, é o ego. Ele é o cara, né? Que ele... E o natural, a natureza caída, ela tende para esse lado, né? Do cara ser... Só pensa nele. O cara entra... Aí entra a questão do solteiro, defraudar, né? Porque ele só quer saciar aquilo que é bom para ele. Mas quando você entende esse padrão de Deus, que Deus não nos criou para viver sozinho, mas né? Não para nós mesmos, para nós mesmos, né? Mas para viver para o Senhor com o padrão dele, é diferente. E eu vejo que uma das perguntas também que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: essa questão do solteiro, porque existe um padrão, então se o cara começa de uma forma errada, ele já quebrou o padrão. Mas não quer dizer que não possa ter restauração também. Exato. Porque tem muita gente que fica debaixo de acusação. Eu errei no início, agora não tem como mais. Mas é bom que comece certo, né, pastor? Não, é claro, né? Existem pessoas que, por conta do erro no início, eles acham agora, pronto, eu sou amaldiçoado. Não creio em maldição em crente. Então, vamos lá. A pessoa, ela errou. É possível restaurar? É possível restaurar. É possível. Mas nós precisamos entender que o início das coisas, elas determinam também o trilho que eu vou caminhar, né? Aquela história, eu vou talvez dar uma volta mais longa agora. Mas essa questão da pornografia, ela desconecta qualquer relacionamento emocionalmente, na alma, sua consciência, seu corpo. Você se afasta da pessoa. Por quê? Porque a intimidade que é para ser gerada a dois, você praticou sozinho. Então, ou alguma outra situação, vamos colocar aqui que a pessoa começa um relacionamento, né? Tô na corte, ou tá fazendo um namoro, e eles caíram. Pastor, e agora? Preciso terminar? Não, você precisa agora vigiar. Terminar, agora se o Senhor mandar. Mas é lógico que tem consequências. Né? Houve um pecado, vai ter uma consequência. O espírito, né? Você tocou em algo no espírito, você defraudou, você fez o que não deveria, falou que não deveria, criou expectativas que não deveria, e você não tem garantia que aquela pessoa é a pessoa que você vai casar. Né? Então, eu não me converti, eu me converti depois de ter experimentado o mundo. Então, isso não foi bom. Falar assim, não, eu trouxe experiências para o meu casamento. Não, se nenhuma experiência, se não passa pela cruz, não adianta de nada. Então, trazer o mundo para dentro de um casamento, porque eu tive experiência com aquilo, não traz benefício. Uma coisa eu sei, se você, voltando à sua pergunta, a gente vai devagando muito, né? Mas se a gente começa algo errado, vai dar errado? Não, eu preciso agora consertar. Vou consertar em Deus, eu vou entender em Deus, vou entender o tempo em Deus. É possível restaurar? Creio na restauração. Eu não posso aqui colocar um peso, uma acusação na pessoa que errou. Teve relacionamento sexual antes de casar. E aí fez o que não deveria. Teve filho e depois casou. Meu filho é amaldiçoado porque primeiro eu tive o filho, depois que eu casei. Não creio nisso. Eu creio no Deus que restaura todas as coisas. Creio mesmo. Mas é lógico que o seu pecado tem uma consequência. Então vamos lidar com a consequência, mas vamos restaurar também. Amém. Bom demais. Essa questão... Quer falar, João? Não, e isso que o pastor falou é muito libertador, né? Que tem pessoas que... Liberta, eu vou te falar, sabe quantos por cento? Não sei aqui se esse número é real, vou só inventar. Você liberta 95% dos irmãos da igreja. E não é porque eu quero libertar, porque eu sou um pastor bonzinho, não. É porque eu creio nas boas novas. Aleluia. No Deus que morreu na cruz antes mesmo do pecado que eu cometerei amanhã. Ele já pagou o preço antes, hoje e para sempre. Agora, não é por isso que eu vou viver no pecado. Mas uma coisa é certa, mano, você ouvir as boas novas. Essa semana agora, contando pra vocês aqui, a gente tá batendo papo. Alguém me perguntou, pastor, minha esposa me traiu, foi embora com a amante, mas tem 2 meses, agora ela quer voltar. Aí eu respondi, falei, olha, eu creio na restauração, processo de perdão e tal.
Coloquei, meu amigo, eu devo ter tido, sei lá, umas 500 pessoas batendo nessa mulher. E olha que eu respondi pro marido traído. Porque essa mulher não sei o quê. Aí a mulher entra em contato também. Né? A pessoa entra em contato porque agora ela, peraí, mas eu sou a mulher que traí. Então eu não posso voltar com meu marido. Eu respondi agora a resposta. Aí eu falei, não, deixa eu te falar uma coisa. Esses acusadores devem ser gente perfeita demais, que não precisa da graça de Deus. Graça de Deus é para quem precisa. E aí eu falei para ela, mas eu creio no Deus que restaura. Creio sim, creio do fundo do meu coração. Então, essa coisa de você vem do mundo, ou você estava na vida da igreja, caiu. Então agora não tem mais jeito para você. Que evangelho é esse? Que evangelho é este que não te restaura? E é engraçado, aí você fala assim, mas agora a pessoa vai viver na prática do pecado. Quem é nascido de novo, irmãos, eu vou te falar, Espírito Santo fala, não convém, não é para você. E aí você fica constrangido em amor, fala, gente, isso não é para mim. Você se santifica, você se guarda. Porque fala, eu não quero aquilo mais, eu não quero passar por isso, eu não quero viver aquilo. Então a pornografia, quando você termina lá o que você tem que fazer, você fala, o que eu fiz? Isso é o Espírito de Deus. Você estava lá se relacionando e santidade caiu. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas amanhã você levanta e fala, Deus, eu não vou mais pela tua graça e bondade. Irmãos, fala se isso não é um alívio da parte de Deus. Isso é um alívio da parte de Deus. É sair debaixo da condenação maligna do diabo, falando, olha, agora sua vida tudo vai dar errado. Seus filhos, tudo vai dar errado. Tudo que você fez... Mentira, nós somos benditos. Eu fui remido pelo sangue de Cristo, lavado, não tem condenação. Errei. Não tenho medo de dar nome aos meus problemas. Mas também eu posso falar, Deus me restaurou. Sim. O que nos constrange é o amor de Deus, né? É o amor. Quem nasceu de novo, quando... É aquela questão, mesmo que ele peca, né? Ele sabe daquele amor e aquele amor constrange, né? Aquele amor que te olhando com misericórdia, você fala, meu Deus, o que eu fiz, né? E aquele amor te levanta, te leva ao arrependimento. Eu queria ver se a gente tivesse um balãozinho aqui assim, com tudo que a gente pensa ao longo do dia, escrito. Sim. E acha que isso não é pecado, né? Eu queria ver o povo sair na rua com tudo que você pensa ao longo do dia, escrito aqui assim. O que você ia fazer de sua vida? Você ia morrer de vergonha. Você tá num buraco. Mas o que tem de gente religiosa? Não, eu não, porque eu sou outro nível. Dormi. Sim. Ai. E o problema é a religião mesmo. Pra atacar pedra tem muita gente, né? Vou falar uma frase de um amigo meu. O problema é o seguinte: o problema não é a arca. O problema é o povo que carrega a arca. Ô povo difícil. A arca é santa, pura. Sim. Mas o povo que carrega não é brincadeira, não. A essência que tá dentro é pura, mas o frasco... Ô, Jesus. Pastor, pra gente partir pro final, pra gente começar já... A gente já tá no começo, mas já estamos querendo. Hoje, a sociedade, então... Porque a gente, né, ouviu essa frase já, né? Uma família forte, sociedade forte, né? Família fraca, sociedade fraca. Hoje, a gente vê, né, uma sociedade que se corrompeu, cada dia mais o certo é errado é certo, e virou, né? Tá tudo ao contrário hoje, né? Uma bagunça. Até mesmo às vezes dentro da igreja, a gente vê, né, a questão de casamento entre mesmo sexo, as coisas, às vezes tem alguns lugares hoje que já existe, né? A gente viu até antes de entrar no podcast, a gente estava vendo um vídeo de uma igreja chamando, não, porque Jesus me aceita, então, do jeito que eu tô, né? Então, essa questão, e a gente sabe que isso veio, né, desde o princípio, né, lá de Gênesis, que rompeu, o pecado entrou e tal, mas a situação parece que só está piorando. Então, hoje, para nós, igreja, o propósito é investir realmente nas famílias para levantar homens fortes, maduros, que entendem essa posição de sacerdote, de homem, de hombridade, para que a sociedade seja transformada de novo. O senhor acha que é possível isso? Bom, eu vou ser honesto. A mensagem correta não é foco na família, é pregar o evangelho de Cristo.
Sabe por quê? Porque senão daqui a um pouco a gente vai achar que o que transforma é só ter uma família. Não, o que transforma é crer corretamente. Se eu crer corretamente em Cristo, não é só a minha família, é o meu trabalho, a minha espiritualidade, as minhas finanças, tudo. Então, o cerne do evangelho não é pregar para as famílias, é pregar Cristo. Ao pregar Cristo, a minha família é tocada. E uma coisa, eu não tenho esse romantismo de achar que vai melhorar, não. Vai piorar, mano. Eu vou te falar desse jeito. O que hoje é pedofilia, amanhã não vai ser mais. Vai mudando. A idade vai mudando. Essa questão, né, de homossexualidade, algumas pessoas falam de homossexualismo, mas a palavra certa é homossexualidade. Cada vez vão querer ser mais politicamente corretos. Não é o correto. É errado falar que Deus te aceita. Ele aceita o pecador, ele não aceita o pecado, obviamente. Essa frase virou até, né? Então, mas Deus não é a vontade de Deus, essa questão corrompida. Mas aonde que é a chave? A chave não é ficar batendo contra a homossexualidade, ficar batendo contra... Isso tudo é errado. Contra o roubo, contra a mentira, contra a política. Não, o certo é pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, você passa a crer corretamente. Mas qual que é o evangelho que se prega? Você tem que pregar um evangelho sem mistura. Vamos lá em Gênesis, quando a Bíblia fala que a árvore que esse casal ali não deveria comer era a árvore do conhecimento e do bem e do mal. É engraçado, Deus falou isso comigo, irmãos. Eu não tô aqui, eu quero ser... Essa aqui eu vou assinar como original, tá? Mas uma árvore, ela não pode ter 2 frutos, mas aquela árvore tinha conhecimento do bem e do mal. O mesmo fruto, mas engraçado, ele tinha 2, parece que frutos ali misturados. E ali Deus falou muito comigo, falou, a questão é a mistura, o bem e o mal misturado. Então, essa visão sempre misturada das coisas, para mim, é a grande questão. Então, eu preciso falar para vocês, respondendo a sua pergunta, não é a questão de vamos pregar para a família, vamos fazer retiro para a família, vamos falar para os filhos. Isso tudo faz parte da vida da igreja e eu não estou aqui jamais falando que a gente deva abrir mão disso. Mas o certo, prega Cristo. Amém. Prega a vontade de Deus, prega as boas novas, prega o evangelho da graça, prega a renovação, prega a fé. Irmãos, aí todas as áreas da minha vida são envolvidas. Mas falar assim, cura essa terra, eu não acho que vai curar não, e o trem vai desandar mais ainda para a volta de Jesus. Porque é assim, mãe. Cadê a volta do Senhor? A coisa vai... Eles vão estar envolvidos nas coisas como na época de Noé. Eles estarão casando, eles estarão envolvidos com coisas naturais e não perceberão. Por quê? Porque estão envolvidos com outras coisas. Então, quer mudar um ser humano a ponto dele ter um casamento bendito? Pregue o evangelho. E não tem outra coisa. A mensagem é poderosa demais. Essa história de vamos fazer isso, vamos falar sobre a unidade na vida das igrejas. Irmãos, assim, não estou falando que isso é errado, não. Mas isso tudo é de um romantismo que não é isso. Eu vou pregar o evangelho. Você pode ver, não tinha homossexualidade na época de Jesus? Tinha. Você acha que não tinha um monte de coisa? Mas o Senhor estava preocupado em falar da vontade de Deus. Amém. A pregar a mensagem de Deus. Ele estava ali para isso. E ali, quem ouviu essa mensagem foi transformado. Quem ouviu foi transformado. É interessante que todos que tiveram revelação de Jesus, né, eles foram transformados. A palavra de Deus, conhecereis a verdade. Nós estamos falando de pregar, né, a verdade está do lado da graça. Né? Falar assim, a lei, a Bíblia fala que a lei, né, ela veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Cristo Jesus. E quando nós pregamos a verdade, e a verdade ela é revelada, e a revelação da verdade é Cristo na sua totalidade, eu falo assim, né? Aí sim tudo entra, Cristo entra por centro, e tudo que está, né, sustentado pelo centro, isso vai dar certo. Olha, vamos ser honestos, porque se fosse só uma questão, vamos ensinar sobre vida de casais, que vai resolver tudo, não precisava ser crente, não. Só fazer um curso aí. De falar o que é certo e errado, né? Os deveres. Eu tenho lá, eu escrevi um livro de 100 perguntas aleatórias, assim, vamos ler lá, tá tudo fácil.
pergunta e resposta. Mas não é isso, né? Porque tem muita gente boa, tem muito técnico bom aí para casamento. Mas olha, não muda a vida, não. O que sustenta é Cristo. Amém. O resto, assim, sério. Ele é a rocha. Né? Porque a gente é tentado a achar que é outra coisa. Nós somos, sabia? Nós somos. Não, se eu tiver um trabalho forte com jovens, essa igreja cresce. Se eu tiver pintar minha parede de preto, a minha igreja cresce. Não, se eu tiver um grupo de louvor, não, se eu tiver um curso de casais, se fulano vir aqui, então... Irmãos, olha, tudo isso faz parte, talvez, né? Eu tenho, né? Os irmãos sabem, né? O prédio nosso é preto. Sim. Tem... Telão de LED. Telão de LED, luz. Não sei o quê. Mas, irmãos, tem nada que muda o ser humano permanentemente do que a palavra. Tem nada. Aleluia. O resto é passagem. Jesus. É Jesus. Amém. Lembra na viração do dia? A gente é tentado a tirar o Senhor na viração do dia. Fala, não, faz o seguinte, dorme junto. Ó, se tiver uma cobra por perto, você não deixa conversar. Ó, não come qualquer coisa na rua, não. Mas por quê? Porque então, se tirar a viração do dia, o Senhor vir na viração do dia que a gente falou lá, é só isso aí. As coisas desandam. Na viração do dia, o Senhor tinha um hangout com Adão e Eva. Sim, tinha um tempo de qualidade Sim, maravilhoso. Glória a Deus. Eu lembro que o Senhor, numa capacitação de pastores, o Senhor deu um exemplo, que acho que é legal lembrar disso, da roda gigante. Ah, tá. Né? Porque tem gente que coloca família agora, né? A esposa. O que é o primeiro, segundo, né? O que é o primeiro, segundo, né? É verdade, né? Essa pergunta é a mais clássica, né? Mas sabe onde é que eu estava? Eu estava dando aula no seminário um dia. Eu lembro aonde eu estava. Estava aqui em Pômpano. A gente alugava uma sala, um prédio, e tinha uma sala bem pequena. Eu tenho um cheiro, né? Engraçado, né? Antigo. E aí eu lembro que perguntar, pastor, o que é o primeiro, segundo, terceiro? É Deus primeiro, depois vem a igreja, depois vem a família. Como é que é? A família vem antes da igreja. E eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar? E aí eu tive uma visão, sei lá, eu vi uma roda gigante. Aí eu falei, olha, é o seguinte, como é que funciona? Deus é o centro. Imagina a roda gigante agora. Deus é o centro. E aí eu tenho essas 10 cadeiras ali ao redor do centro. Aí eu tenho a cadeira da igreja, eu tenho a cadeira da família, eu tenho a cadeira do trabalho. Aí eu falei, qual que está mais distante de Deus? Aí ele falou, todas elas têm a mesma distância. Eu falei, e quando ela gira, tudo é importante? É importante. Eu falei, eu não desvinculo a vida da igreja da vida da minha família. Eu não desvinculo o meu trabalho da vida da igreja e da vida de Deus. Então eu coloquei, Deus é o eixo. E tudo que gira é a mesma vontade de Deus. É claro que de época em época tem alguma coisa que para no topo. Fica mais tempo ali, porque Deus está dando mais ênfase ali. Mas depois essa roda gira. É a mesma coisa. Então, imagina que em uma dessas cadeiras você tem ali, você tem a sua esposa, você tem seus filhos. Tem um momento da sua vida que os seus filhos estão, todos eles, na mesma proporção da vida da igreja, mas eles estão mais tempo ali parados ali no topo. Mas vai chegar uma época que eles se casam, vão embora. E aí sua vida não pode parar. A roda girou. Então, o que é importante? É sempre entender. Cristo é o centro. Se ele é o centro, tudo está conectado nele e Cristo em todos. Isso fica fácil de entender o que é realmente família, trabalho. Eu, pelo menos, assim, eu tenho uma visão clara disso. Uau, muito bom. Eu nunca esqueci esse exemplo. Já usei ele algumas vezes também. Você espera que você dê crédito ao autor dele, viu? É Não, Cristo. sempre. Mas você sabe o que eu falo? Eu falo que o autor dele é o Márcio. Boa. Eu, na verdade, quando eu vejo alguma ideia de alguém, eu roubo. E na maior cara de pau. E ainda assina embaixo. Não, e ainda eu falo assim, Deus falou comigo. Se falou através de alguém, não importa. Deus usa pessoas. Olha, irmãos, Deus falou. Eu estava ali num podcast esses dias, Deus falou comigo. Se Através. falou comigo através de vocês Aleluia. aqui, não sei. Mas que falou, ué. O que importa é que Amém. ele falou, Ele né? falou. Tá falado. Importante ele aparecer, né? Você? Uai, ele é exaltado. Amém. Ele é exaltado. O rei, aí vai. Aleluia. Glória a Deus. Ai. Bom dia. Pastor, só pra... Né, que a gente começou agora aqui, eu vi um negócio que eu preciso falar isso, tá? Que eu preciso soltar pra fora. Solta. Libera. Libera Pastor. tudo. Como é que foi aquele negócio? O senhor roubou aquela ideia, então? Qual? Do Elon Musk, o senhor Elon Musk, lá deu polêmica, não deu?
Qual das ideias? que eu roubei Uma dele? foto que o senhor uns dias atrás. Do Elon Musk? Não, então. Aí eu tive que deletar, rapaz. Sério? Moço, mas tem gente que assim. A gente não pode brincar, né? Moço, mas eu não entendo ser humano. É porque aconteceu uma situação no Brasil que foi o seguinte. Teve um problema lá, os irmãos estão acompanhando o que aconteceu no Brasil. O Brasil começou a criticar agora o Elon Musk. Sim. Mas, todavia, entretanto, eu achei interessante porque ele tinha ganhado um prêmio, uma condecoração do Brasil pelos feitos dele, 2 anos antes. E aí eu coloquei uma foto, eu com o Elon Musk. E coloquei essa foto, essa condecoração. Falei, como que as coisas acontecem, né? A pessoa condecorada, e aí a mesma pessoa que trouxe a condecoração agora persegue, né? Mas não falei nada a título de nada. Gente do céu, eu pensei que o mundo ia acabar ali, ué. Eu falei, pronto, aí. Mas o Elon Musk é amigo nosso, né? Sim. Aí o pessoal perguntou, você pregou o evangelho? Eu falei, esse é meu papel, ué. Sim. Boas novas, né? Ué. Top demais, pastor. Não posso ser amigo do Elon Musk? Sim. Pode, velho. Qual o problema, né? Há 2 anos atrás eu podia. Hoje eu não sei se eu posso no Brasil. Hoje tá meio não. complicado, Tá né? complicado. Tá meio dividido. Tá dividido. É, só Jesus. Aleluia. O senhor consegue responder todas aquelas perguntas que fazem? Ou Não, o senhor pega algumas? Não, eu tenho, na verdade, não consigo todas, mas eu tento focar em uma linha de resposta. O pessoal acha que, pastor, o pessoal só pergunta sobre casamento. Não, é porque se eu ficar respondendo todos os tipos de pergunta, eu acredito que eu direcionei um tipo de resposta porque facilitaria. E as pessoas teriam mais vínculo comigo associado a esse tipo de pergunta. Então, por exemplo, ao invés de ficar respondendo outras perguntas, não, o pessoal associou, olha, o pastor Márcio vai falar sobre casamento, ele crê na restauração. Então ficou mais evidente. Então, é igual tem gente que gosta de falar sobre finanças, ou sobre fé, ou sobre apocalipse, ou sobre Gênesis, ou sobre a criação. Então eu decidi falar sobre relacionamento. Eu acho que eu continuo fazendo, né, a edificação. E respondo assim, quando eu abro essa caixinha de perguntas. Mas eu respondo, no particular, eu respondo todos. No particular, se me perguntou, todos eu respondo. Tem uma aqui, ó, que eu vi aqui no seu Instagram, pastor, que essa é interessante. O Tiagão vai gostar disso aqui, ó. Manda. Meu namorado é filho único, já tem 28 anos e minha sogra não corta o cordão umbilical. O que faço? Isso é. Aí eu te pergunto, o problema é a mãe ou o filho? Depois do que a gente falou aqui. O problema é os... O problema é a mãe. O problema não é novamente a questão do homem. Do homem. Se o homem não posiciona, passivo. Ele vai ter 40 anos de idade e quando ele falar em casamento, fala, meu filho, você é muito novinho para casar. Sim. Então lembra, é sempre o homem. Sempre o homem. Sempre Então, essa questão, mas a mulher, a mãe não corta o cordão umbilical. É porque o homem tá permitindo, tá sendo bom para ele. E também, Cômodo. pastor, se você for analisar, quem é o pai desse menino? Talvez o pai também é alguém que foi passivo, porque se o pai também é um pai que está para trazer ordem na casa, jamais deixaria o filho estar debaixo de um cordão umbilical da mãe também. Eu vou falar porque assim, meu pai faleceu, era muito novo, eu tinha 8 anos de idade. E chega um momento na nossa vida, mesmo sem ausência, mesmo tendo a ausência do pai, chega um momento que a gente tem que responder pelas coisas. Sim. Um homem de 28 anos... Bom, vamos ser honestos aqui, vamos ser bem práticos. A geração passada dos nossos pais, vou fazer 47 agora. A geração do meu pai casava era com 21 anos de idade. Ele comprava um lote, ia construindo lá no fundo, à medida que ia tendo condições. Não estava preocupando em comprar carro e rebaixar carro, não. Pôr Sony carro. Não estava preocupado com viagem para Disney, não. Ele estava preocupado em construir a casa dele, trazer a família dele. Então casava com 20 anos, 21. Era homem mesmo. O cabra trabalhava. Não. Hoje o homem de 30 anos é um menino, infantil, infantilizado. Veste igual um menino, fala igual um menino, anda igual um menino, gesticula igual um menino, não tem responsabilidade nenhuma e quer que uma mulher tenha segurança com um cara desse aí. Aí a mãe, a namorada vê, olha pra você ver, a mãe está infantilizando. Não, é o cabra que não está sendo homem.
Uai. Aí ela não tá casada. Aí a mãe corta o cordão umbilical. Ele vai fazer, sabe o quê? Vai arrumar um outro. Não, ele vai arrumar a conexão dele agora com a esposa. Porque é o seguinte, a esposa, se não tomar cuidado, uma hora vira mãe do cara. Vira mãe, ué. Vira mãe. Verdade. E aí o cara que é acomodado, o que ele faz? Tá bom, deixando. Sabe, irmãos, eu vou falar, eu não sei, na hora que eu vou falar para os homens, o povo até acha que eu sou duro demais. Não, mas é verdade. É verdade. Homaiada fraca. Povo fraco. Aí tem gente que depois vai ficar chateado. Aí, olha os cortes que falam. Olha lá. Olha os cortes bons, diretor. Olha os cortes. Mas isso daí é muito certo, porque tem casamentos que se desfazem por causa disso daí, né? O cara não consegue se desvincular da mãe, e a mãe é casada sentimentalmente com o filho, e deixa a esposa do lado. Não, eu vou falar de um jeito aqui, porque eu sei que... Né, mas até para namorar o homem e a mulher, é o homem que tem a posição de ação, não é a mulher. Para você ver que até a forma da criação é assim. Mas o homem, ele não quer ter a sua ação, ele não quer ter a sua iniciativa, ele atribui para o outro fazer, para o cônjuge fazer. Né? Eu sou pastor, você é pastor, todo mundo aqui é pastor. A nossa questão na vida da igreja, 98% não tem a ver com estimular as mulheres a fazerem. Não, a gente tem que segurar a mulherada. Senão elas fazem. E incentivar os homens, porque a homaiada não vai. Chama ali para fazer uma conferência de mulheres, lota. Fala, irmão, vamos fazer uma conferência de homens? Pastor, você sabe, tal, não sei o quê. Aí você tem que conversar com a esposa para incentivar o marido. Olha a loucura. Você chama para oração. Vê quantas rodas de orações tem ali, o que é homem e o que é mulher. Sempre desse jeito. A mulher, ela vai atrás, ela vê, ela busca informação. Até quando chega nos Estados Unidos. Você sabe quem que aprende a falar o inglês mais rápido? A mulher. O homem aprende o inglês quebrado, mal arrumado, desajeitado. A mulher já está fluindo há muito tempo. Sabe por quê? Porque a mulher vai atrás, ela não põe limite. Fala, não, precisa aprender, não posso... Sabe? Legalização. Quem que vai atrás? Não é um homem, é a mulher que vai, olha, fiquei sabendo que abriu não sei o quê, uma lei não sei aonde, a gente tem que entrar em contato com o advogado, eu já liguei pro advogado, tá aqui o telefone do advogado, já liguei, liga. Olha, pra você ver, eu não tô falando aqui história, não tô inventando história não. É verdade. Isso aqui é algo real mesmo. Real. É impressionante. Se você entrar no meu Insta, você vai ver, 75% das mulheres, das pessoas que me seguem são mulheres. Como eu falo muito sobre relacionamento, o que elas querem? Elas, 75% delas, na sua maioria, quer o quê? Restauração do casamento. Vou buscar conhecimento. Eu quero investir. 25% dos homens. Olha só para você ver o tanto que isso é sério. Uau. É verdade. E isso parece que é um mal dessa geração agora também, né? Eu acho que é lá de Gênesis. Na geração de Gênesis que começou. Mas tá se manifestando mais agora. Tomando a frente. É engraçado quando você vai aconselhar um casal, né? Você pergunta pro homem como é que tá, ele fala, tá tudo bem, né? Aí quando você faz essa pergunta pra mulher... Chega, chora. Aí você vê que não tá nada muito bem. Uma vez eu fiz isso com um casal de pastores. Então eu e minha esposa, a gente no carro... dirigindo, eu olhei pra trás, o casal tava lá, falei, e aí, irmão, tá tudo bem? Casamento tá bem, irmão? Tá bem. A esposa olhou e falou assim, tá não. Falei, a lágrima já começou a cair. Nossa! Aí ele já olha tipo assim pra ela. Mas não tá não. O que tá... Como se ele não soubesse o que tá acontecendo, né? Sim. É desse jeito, né? Mas louvado seja Deus, porque o Senhor não desistiu da gente. Nunca desistiu. Né? Então não desista do seu cônjuge. Amém. Tem jeito ainda. Tem jeito, é possível. Tem jeito. Nós somos do tempo antigo, nós não trocamos, nós consertamos. A gente vai, rapaz. A gente vai dar tudo certo. Vai, tem restauração. Minha esposa fala, a gente vai morrer velhinho. Eu falei, isso mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ela vê um velhinho e fala, amor, ali é nós dois. Eu falei, tá certinho. Esses E dias eu fui visitar né? uma célula lá em Goiânia, achei muito engraçado. Um casal de líderes. Isso é muito engraçado. Aí ele tá falando de casamento, aí ela, é o seguinte, a gente já combinou, a gente mata um ao outro, mas divorciar, não divorciar. Aí eu nunca vi por essa ótica. Os trancos e barrancos, eu falo. Esguela um ao outro, mas divorciar não vai não. Meu Deus, aleluia. Pastor, antes da gente ir pra
na etapa final agora de verdade, eu ainda tenho algo pra te perguntar que eu preciso soltar pra fora. É aquilo que não quer calar. Como é que tá o treino de jiu-jitsu? Porque eu sei que o senhor fez um desafio. Eu não fiz, o povo que fez pra mim na internet. O senhor desafiou o Pablo Marçal. Não foi eu que desafiei o Pablo, não. O pessoal falou o seguinte, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu quero ir 240 vezes na academia esse ano. Aí você faz, mas 240, a conta quase que não bate. Não bate, você tem que 5 vezes por semana. Aí hoje eu completei, eu acho que 54, 55 vezes. Aí alguém falou, pastor, você tá forte, por que você não desafia aí? Porque tem essa onda de luta, né? O Vitor Belfort ou o Pablo Marçal? E o Vitor, ele é mais velho que eu, 2 meses. Ah, é? É. Aí eu brinquei, falei, não, se eu bater em alguém mais velho do que eu, vão falar que é porque eu sou... eu bati em velho, né? Então eu não quis a luta com o Vitor, não, porque ele é 2 meses mais velho que eu, depois vão falar que eu ganhei. Mas o Pablo Marçal e tal. Aí o Pablo respondeu no meu vídeo, falou, vamos... Aí ele só escreveu, bora. Aí pronto, o povo pegou aquilo, deu print, e aí, não, porque agora vai, olha aí, ele desafiou, não sei o quê. Aí eu brinquei com ele, né? Mostrei uma foto lá da roupa, né, que eu tava treinando. Mas não faço isso não. É porque eu acho deslealdade, né? Porque o pessoal brinca que antes de ter o jiu-jitsu ele já era faixa preta. Mas aí eu falei, não, mas pra ganhar dele é fácil. Eu falei, eu ponho até uma mão pra trás. Você abate nele facinho. O povo da internet não brinca, não. Mano, o povo viu o negócio, deu print do negócio. Olha só, ele aceitou o desafio. Aí pronto, aí o negócio vira assim... Sim. Quase real, né? Rapaz... O povo leva a sério mesmo. Porque o povo tá avisando. Mano, mas por 1 milhão, acho que eu tô indo. 1 milhão? Eu vou também. 1 milhão, eu tô indo. 1 milhão dá pra entrar, né? Acho que eu vou até por menos. Acho que eu vou até por menos. Aleluia. Pastor, pra gente finalizar então, libera uma palavra aí pra essa galera que tá assistindo a gente. Amém. Bom, se a gente tá falando de relacionamento, eu queria só falar algo simples, né? Não desista. Amém. Não desista. E preze pela verdade no casamento. Eu costumo falar, a gente acompanha tanto. Esses dias eu falei uma coisa e se tornou algo muito verdadeiro. Né? Uma mentira, ela é capaz de anular 1000 verdades. Verdade. Então a gente pode estragar um casamento por uma mentira. Porque você colocou em xeque 1000 verdades agora. Então, muito cuidado, né? Priorize a verdade, valorize a verdade. O casamento é baseado na verdade. A verdade é Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa aqui deu um corte. Glória a Deus. É verdade. Hoje tá muito especial mesmo, né? Rapaz, não Valeu dá vontade a pena, de acabar, dá né? vontade Você de vê? ficar aqui. Não, vocês me Entendeu? chamam a próxima vez. Eu tô com o meu pastor hoje aqui, hein? Vai ser um que privilégio honra. pra mim, um privilégio demais. A gente podia marcar aqui, pastor Márcio, a gente bater um papo sobre Apocalipse aqui, dar um nó na cabeça do povo. Eita, Nossa. e eu quero ver isso aí. Aí vai dar pergunta. Não dá? Vai dar Tem muito que ser ao vivo daí. Ao vivo. Ao pastor. vivo. Tem A que gente ser podia ao fazer vivo. ao Ao vivo. vivo. A gente pode fazer ao vivo, hein? Ao vivo. Nossa, aí dá pergunta, não dá? Aí sai faísca. Vocês não né? fazem ao vivo, vocês não deixam a câmera ao vivo, Dá não? pra fazer ao vivo. Dá pra pra fazer fazer. agora. se Na quiser. verdade, tinha que ter todo feito, ué. depois do podcast, a gente faz 10 minutos de spoiler ao vivo. Mas olha, porque dá pra interagir. Eu podia ter deixado aqui o meu negócio ao vivo também, né? Vacilei. Sim. Pois é, dá pra gente fazer agora, pastor. Não, eu tenho que ir pra casa. A minha esposa daqui um pouco. É que pra ter depois outro, não, a minha nós vamos esposa deixar porque vai ter começa que ter a ligar. outro. Nós Falando vamos- tanto de casamento, eu deixar minha esposa em casa lá Não. sozinha uma hora dessa aqui. aí Vamos não. marcar um ao vivo, falar de Apocalipse, então. Isso. Não, Olha, aí é bom. Aí é a turma boa. Sim. Tem uma turma boa pra bater papo. Uhum. Bota aqui uns Rapaz, cabe 3, né? 6 Uns 4, aqui, ó. 6. Pode Pronto, perguntar. pronto. Abre aí. Começa aí, vai. Ó, Vai. Eita, Começar os cavalos e aí vai embora. é verdade. Quem teve aqui foi o Rigonato, né? Foi. A gente falou com ele. Bateu um papo sobre isso. Um papo com ele. Foi bom demais. Ele gosta. Ele gosta, ele acha bom. Ele é bom demais. Gente, vamos tirar nossa selfie. Que eu tava esquecendo já. E aí, a gente vai pro finalmente. Tiagão, pastor Márcio. Aqui, ó, pastor. É lá. Vai lá, 1, 2, 3 e... Aí. Aleluia. Tops. Pastor Márcio, muito obrigado. Já tá marcada a próxima, vai ser ao vivo. Ao vivo. Apocalipse. Aleluia. Ó, Essa foi aleluia. conectada. Glória a Deus. Bom demais.
Aleluia. Pastor Márcio Reis, quer falar alguma coisa? Eu estou muito feliz, né? Feliz demais ter o pastor Márcio aqui e alimentar dessa mesa aqui é um prazer, né? Espero que as pessoas aí sejam também, né? Enriquecidas como nós estamos sendo enriquecidos aqui. Pessoal, Foi bênção podia demais. dar um recadinho pra gente, pra saber, né? Quem tá assistindo. É verdade. Quero agradecer vocês. Essa igreja aqui tem se tornado uma das igrejas com maior referencial pra gente, viu? Amém. Vocês Glória não a Deus. sabem disso, mas o pastor Márcio Reis é um grande referencial no meio já dos nossos pastores aqui. Amém. Tô tendo um bom treinador, né? Nós começamos aí, né? Glória a Deus. Tá ótimo. Aleluia. Obrigado, pastor Márcio Reis, pastor Márcio Alves. prazer. Aleluia. Amém. Tiagão? Glória a Deus. Tamo junto. A musiquinha, não esquece a musiquinha aí no Nós- final. É nóis. Pá. Gente, Nós temos que dar um thank you very much também pro nosso Diretor, tá ali, gente, ó. diretor. Terrível, o diretor é Ele tá terrível. meio quieto hoje, Rapaz, mas Tá com fome. Ele tá com fome. Eu acho Não. que a pressão aqui na mesa. Pressão, é. Aleluia.